A gente está em Atos, né, no capítulo 28, vai ser dado esse estudo do versículo 7 em diante, mas eu vou ler aqui do versículo 8, dar uma pequena recapitulada nesse capítulo que já foi dado aqui do versículo, capítulo 28, do versículo 1 ao 6, que fala: uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos trataram com singular humildade, porque, acendendo-se uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos vieram a víbora, penduraram na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvou do mar a justiça. Não se deixa a viver, porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar-se ou cair morto de repente, depois de muita esperança, vendo que nada de anormal lhe acontecia. Mudando de opinião, dizia que ele era um Deus. Então aqui a gente vê sobre essa situação de apóstolo Paulo, né? A gente viu no versículo anterior, no capítulo 27, falou muito do naufrágio, né, que eles teve, né, que o barco chegou, faltou pouco para se afundar, né, que eles ficaram desesperados e falaram que no navio tinha 276 pessoas, né, então era bastante pessoas. Então a gente vê que eles passam por esse sufoco, né, a gente vê que correndo o risco até de ser afogado no mar, mas eles chegam nessa ilha, Malta, né. Então quando eles chegam aqui, a gente vê que eles foi bem recebidos, né, pelas pessoas dessa ilha, né. Então a gente vê assim que, para a gente ver de chegar numa ilha assim, que a gente vê que muitas vezes as pessoas não conheciam, podemos ver umas pessoas, pensar assim, umas pessoas selvagens, né, umas pessoas mal que moram numa ilha, né, que a gente sabe de uma ilha é um lugar que é meio afastado, né, seria selva, essas coisas assim, né, até por isso, né, que pareceu uma víbora que mordeu a Paulo, né. Então a gente podemos até pensar assim de pessoas meio selvagem, mas a gente viu aqui que não, a gente vê que foram umas pessoas bondosas, né? Eles viram aquelas pessoas, né, que chegaram do navio, né, que sofreram bastante na viagem, estava cansado, né? Então eles acolheram bem essas pessoas, né? E estava chovendo, estava frio, né? E eles fizeram uma fogueira e acolheram essas pessoas, né? Então nessa fogueira, né, a gente vê que o apóstolo Paulo pega um gaveto de lenha, né, para jogar na fogueira. A gente viu que ali tinha uma víbora que, fugindo do calor, ela estava no meio da lenha e ela mordeu o apóstolo Paulo, né? Quando ela picou, se agarrou na mão do apóstolo Paulo. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele sacudiu assim a mão assim na fogueira e a cobra saiu da sua mão. A gente vê que as outras pessoas que olharam aquilo, então eles pegaram e pensaram assim: nossa, esse homem fugiu, né, conseguiu fugir do mar, faltou pouco para ele morrer afogado, agora ele cai aqui nessa ilha e é mordido por uma cobra. Então eles falavam que esse homem talvez seja algum assassino, alguma pessoa ruim. Então agora a justiça, né, está caindo sobre ele e ele vai morrer, né. Então foi isso que as pessoas viram, né. E o apóstolo Paulo, né, ficou ali normal, e aquelas pessoas estavam olhando para o apóstolo Paulo achando que ele ia se inchar ou cair morto a qualquer momento. Mas o apóstolo Paulo continuou conversando com aquelas pessoas normalmente, e nada aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? E quando eles viram que nada aconteceu com o apóstolo Paulo, aí a gente vê que a víbora era muito venenosa, a cobra, né? Qualquer pessoa que ela picasse era para matar mesmo, né? Mas a gente vê que foi Deus que livrou o apóstolo Paulo, que a picada da víbora não fez efeito nenhum por ele, né? Então aqui a gente vê que essas pessoas, quando olharam Paulo assim nesse sentido, eles começaram a achar que o apóstolo Paulo era algum deus, né? Que na verdade essas pessoas tinham algumas tradições assim de alguns deuses daquelas ilhas lá, né? Então aqui a gente podemos analisar, né? E eles achavam que o apóstolo Paulo era algum deus por nada ter acontecido com ele. Mas a gente vê assim que o apóstolo Paulo, ele continuou normal. E ele ficou nessa cidade, né? Então a gente vê que isso aí só foi chamando a atenção das pessoas, né?
que fala aqui no versículo, vou ler do versículo 5 em diante. Porém, ele, sacudindo a vibra no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a se inchar ou cair morto de repente. E depois de muitas esperar o vento, que nada de acolher-lhe acontecia, e mudou de opinião, dizia que ele era um Deus, né? Então a gente vê que seria isso, né? Mas um contraste que eu queria dizer sobre isso, a gente vê assim sobre, muitas vezes, né, como a gente viu como esses homens, né, passou por aquele sufoco no mar, né? A gente vê que o apóstolo Paulo passou por muitas provações e tempestade, né? Então ele passou por muito sufoco, né? E agora quando ele chega nesse lugar, uma cobra vai e morde ele. Então a gente poderia dizer, já não chega o sufoco que passou no mar, aquele mar se despedaçando com as águas. E agora ele chega num lugar que parece que vai ter um pouco de refúgio, um pouco de sossego, vem uma vibra e morre, né? E muitas vezes as pessoas, por isso que aquelas pessoas falam, só isso aí é uma pessoa que é castigada, né? Que infelizmente ele deve ser algum assassino, alguma coisa assim, que a justiça, né, não perdoou ele, ele vai morrer por isso, né? Então a gente podemos ver que muitas aquelas pessoas que se julgam, né? Uma pessoa que tem forte de sorte, assim, que muitas vezes, às vezes a pessoa aconteceu por alguma coisa ruim, e quando ela vai em outro lugar acontece outra coisa ruim, né? Que seria assim, aprovações através de provação. Mas o apóstolo Paulo tinha vencido a provação do mar, porque Deus estava com ele, né? E agora apareceu mais essa provação e ele continuou como uma pessoa normal no meio das pessoas, né? Então a gente vê que mais uma aprovação que ele estava vencendo, né? Então a gente vê que ele não reclamou nem nada e ficou no meio das pessoas conversando como aquela vibra dele fosse um nada, né? Então aqui a gente podemos ver, né, um sentido no servo de Deus vencer a aprovação, porque sabemos quando a pessoa ela não é espiritual nem nada, quando começa a acontecer alguma coisa a pessoa se sente amaldiçoada. Muitas vezes a pessoa reclama e muitas vezes a pessoa até começa a questionar Deus, né? Olha, Deus ele não está nem aí comigo, né? Muitas vezes a pessoa até começa a pensar, o que eu fiz para Deus, né? Muitas vezes a pessoa se julga assim, porque começa a se questionar, o que eu fiz de errado, né? Para acontecer tanta coisa comigo. E muitas vezes as pessoas começam a murmurar nesse sentido, porque muitas vezes a pessoa está numa situação que está ruim. Depois quando ela entra na situação fica ruim de novo, parece que nada dá certo, né? Então aqui a gente pode ver a vida desses apóstolos, né? Era muito sofrimento, mas o importante é que ele estava servindo a Deus, né? Então, desse capítulo do capítulo 28, do versículo 1 ao 5, já foi umas passagens que foi dada na semana que eu não estava aqui, então eu não vou focar muito nesses versículos, não. Mas se alguém tiver algum comentário para comentar sobre esses versículos aqui que foi dado. Paulinho, só uma coisa muito interessante, você vê que no final, né, esse raciocínio que as pessoas ali fizeram, bom, ele saiu desse maremoto no meio da tempestade e tudo, se salvou, veio uma vibra pica e o homem não morre, né? Sim. Eles já chegaram a concluir, esse homem deve ser um Deus. Né? Sim. Nosso Senhor Jesus Cristo já disse antes que as pessoas são como ovelhas sem pastor, né? As pessoas procuram algo para dar sentido à própria vida, né? Então ele já procurava alguém que fosse diferente, que fosse especial, que tivesse um viver diferente para que eles pudessem seguir essa. Sim. Eu vejo aqui que demonstra que eles queriam aquele viver diferente, queriam ser como Paulo era, não por causa da manifestação de salvação que Deus apresentou aí, salvando do barco, salvando da vibra, né? Mas, como você falou, o desprendimento de Paulo, que enquanto estava sendo picado, ele só sacudiu a cobra com a mão para que ela se soltasse e fosse embora, né? E a tranquilidade, não trouxe, olha como eu sou bom, como eu sou poderoso, né? Ele simplesmente fez um gesto simples, né? Sim. E as pessoas estão perdidas, procurando quem as conduza até Deus. Então, sim, pastor. É verdade. Um ponto bem interessante. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, na verdade, ele ficou nessa ilha de Malta assim por 3 meses, né, com essas pessoas, né? Então ele ficou por 3 meses, né? E ele ficou abrigado na casa desse homem que a gente vai ver aqui, que seria público, né, que hospedou a Paulo. Ele ficou por 3 dias hospedado na casa desse homem, né? Então eu vou ler aqui do versículo do 7 ao 9 aqui. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. E aconteceu que o pai de Público estava enfermo de disenteria e ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou.
À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, aos quais nos distinguia com muitas honraria, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram bordo tudo o que era necessário. Né? Então aqui a gente vê um assunto interessante, né? Que eles ficaram por um tempo nesse local, né? E aqui eles ficaram, esse homem, né? Chamado Público, ele era um homem que tinha um sítio ali próximo, e ele era um homem ser bem importante, bem conhecido nessa cidade, né? Aí ele quis hospedar Paulo e as pessoas que estavam com ele, e eles foram até a casa desse homem. Então eles ficaram lá, e esse homem aqui, ele tinha um pai que estava muito doente, né? Estava com disenteria e com muita febre. E o apóstolo Paulo, né? Quando viu, né, que ele ficou na casa desse homem, esse homem deu, né, de conforto para eles, que eles precisavam no descanso, para aquelas viagens que eles fizeram, né? Que era importante o descanso, né? Tiveram alimentação, banho, todas essas coisas. Né? E o apóstolo Paulo ficou sabendo que foi na casa do pai desse homem, que estava muito doente, né? Que estava com febre e com disenteria. Então o apóstolo Paulo coloca a mão sobre a cabeça desse homem e faz uma oração e cura esse homem, né? Então o apóstolo Paulo faz isso, então a gente podemos pensar, né, que seria a provisão divina do Senhor, né, que a gente vê que sobre esse contexto, que eles vieram daquele mar que eles nem eu sabia se o foco deles era nessa ilha, mas acho que talvez por causa da ventania, que foram judiando do barco, despedaçando tudo, que tiveram que jogar seus mantimentos no mar, tudo foram cair nessa ilha. E essa ilha de Malta, por ser ilha, talvez seria um lugar assim, que não seria bastante habitante, né? Então, eles foram bem recebidos, talvez até bem recebidos num sentido assim, que eles não saberiam que ia ser tão bem recebido assim. Então, ali o apóstolo Paulo teve conforto, no caso desse homem que foi hospedagem, lugar para dormir, alimentação e tudo mais. Então, o apóstolo Paulo vai na casa do pai desse homem, ora por ele e cura, né? Mas o que acontece sobre isso? Depois disso, as outras pessoas dessa cidade ficou sabendo que o apóstolo Paulo tinha feito isso, e todas essas pessoas começaram a ir atrás de apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo começou a orar e curar aquelas outras pessoas. Então aqui a gente podemos ver a providência, a misericórdia divina que veio sobre essa cidade, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele curou as outras pessoas, e eu acredito sim que seria assim, de várias doenças diferentes, que nem todo mundo tinha doença igual, né? Talvez um podia ter uma coisa, outro outra, né? E sabemos que tem muitas doenças que a pessoa fica tomando aquele remédio contínuo que é pro resto da vida, né? Que nem no meu caso, que é diabetes, que tem que ficar tomando remédio até bater as botas, né? Como diz o ditado, né? Que não tem fim. Então a gente vê que são doenças diferentes uma da outra, né? E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo começa a curar todas essas pessoas. Então aqui a gente podemos ver sobre, né, as bênçãos de Deus sobre esse local, essa cidade, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo e com essas pessoas que estiveram no barco, eu acredito que apareceu aqui na saída de Malta já por Deus, né? Por ter acontecido tudo aquilo no mar, eles foram parar nesse lugar, né? Então aqui eu vejo sobre essas bênçãos, e depois também fala que quando eles foram querer continuar a sua viagem, que eles tinham o propósito de ir para outro lugar, então o que aconteceu? Eles começaram a recolher bastante mantimento, né? E foi colocado todas as coisas que tinha para colocar naquele barco, e eles ficaram fartos no sentido assim, de fartura, assim, no sentido assim, das coisas que eles colocaram, né? Então toda a providência foi colocada. Então a gente podemos ver que eles reconheceram, né, a alegria que o apóstolo Paulo trouxe, que era a palavra de Deus para aquelas pessoas, e muitas curas de Deus que veio também, que foi colocado ali para aquelas pessoas, né? Então eles fizeram isso, que fala aqui no versículo 9: à vista desses acontecimentos, os demais enfermos dali vieram, foram curados, aos quais nos distinguiram quanto a muitos honraria, e tendo nós prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Então eles fizeram honraria, que seria, se deram muitas graças, né? Apóstolo Paulo, pelas coisas que elas fizeram. Quando eles viram que aqueles irmãos iam viajar, o que eles fizeram? Eles colocaram bastante mantimento, né? Que era necessário para eles conseguir fazer uma viagem em paz, que parece que eles tinham que fazer uma viagem que duraria talvez 3 meses, né? Nessa viagem. Então precisava de bastante coisa, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, sobre apóstolo Paulo cair nesse lugar, né? A gente vemos que também, a gente podemos ver que eles acreditavam assim, também em outros deuses, né? E agora, através de apóstolo Paulo, eles acreditaram no Deus verdadeiro, e muitas dessas pessoas, né, acreditaram no Evangelho. A gente viu aqui que muitas pessoas foram curadas. Então isso significa o quê? Que Deus, né, através do apóstolo Paulo, ele foi semeando, né,
a palavra em vários lugares que a gente pode ser que o evangelho ele vai tudo ao redor do mundo, né, pelo poder de Deus, e caiu nessa ilha que talvez a gente seria assim, um lugar meio deslocado de outros lugares, e as pessoas também conheceram a palavra do Senhor, porque quando chega no final da vida de apóstolo Paulo, que ele cai lá em Roma, diz que era um lugar assim, que naquela época seria mais 1,5 milhão de pessoas, era muita gente naquela época, né? Hoje eu acredito que tinha muito mais. Então a gente vê quando o apóstolo Paulo aparece naquele lugar que ele prega o evangelho para aquela multidões de pessoas, só que ali ele já tinha pregado em vários outros lugares por causa de Deus, por causa dessas viagens dele. Então o evangelho já estava explodindo em vários lugares do mundo, né? Então a gente vê tudo isso foi através do Senhor escolhendo os lugares. Que o apóstolo Paulo mesmo muitas vezes ele pensava, eu vou passar em tal lugar para pregar o evangelho, mas o Espírito Santo mandava ele para outro. Porque a gente vê que Deus ele via, né, onde que as pessoas queriam mais receber o evangelho, então ele enviava o apóstolo Paulo para esse local, né? Então a gente vê que a vida do apóstolo Paulo, ele era comandado realmente pelo nosso Senhor Deus, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que muitas vezes ele tinha até vontade de ir a alguns lugares, mas muitas vezes não dava certo, que o Espírito Santo desviava ele para ir para outro local, né? Então aqui a gente podemos ver essa grande bênção, né, que foi colocada aqui nesse versículo, do versículo 7 ao 10 aqui nessa ilha de Malta, né? Então a gente vê assim que foi as pessoas muito boas, né, que cuidaram dessas pessoas, receberam bem tudo, né? Viram aquelas pessoas cansadas, fizeram uma grande fogueira, né? Por causa da chuva e do frio. Depois um homem que era bem sucedido lá no lugar acolheu todas aquelas pessoas chamando, né, para ficar na sua casa. Então a gente vê que todas essas coisas aconteceu, mas através do poder de Deus. A gente vimos que o apóstolo Paulo passou por aquele sufoco no mar, passou aquele sufoco com frio sendo picado por uma cobra, mas depois teve a providência divina através de pessoas, né? Muitas vezes as nossas bênçãos, muitas vezes que a gente recebe, muitas vezes através de pessoas, né? Através de pessoas que chegam até nós, através de algum irmão em Cristo, algum conselho, né? Muitas vezes Deus envia pessoas para a gente, né, para nos ajudarem. Que nem aqui, a gente vê, eu acredito que essas pessoas aqui, foi tudo enviada por Deus, né? Porque Deus já sabia, falou, agora eles merecem um refúgio, né? Então, essas pessoas. Mas a gente vê que não estou querendo dizer que seja um troca de favor, mas essas pessoas receberam mais de Deus que deram, né? É como nós, né? Muitas vezes a pessoa acha que está fazendo um favor para Deus. Quero ficar aqui em casa, mas vou sair daqui de casa, vou lá na igreja, né? Muitas vezes a pessoa faz aquilo como se estivesse achando que está fazendo um favor para Deus. Mas a gente for olhar, Deus está fazendo muito mais para nós, né? Então aqui essas pessoas, por mais que eles ajudaram, né, o apóstolo Paulo e as pessoas que estavam com Paulo, que eram discípulos de Cristo Jesus, né, mas eles receberam muito mais. Você imagina que foi curado várias pessoas aqui, a gente não sabe os tipos de doenças diferentes que tinham das pessoas, e eram muitos, né? Então a gente vê que isso aí era uma grande riqueza que veio da parte de Deus. Então eles fizeram uma bênção que não tinha como pagar, né? Então a gente vê que através desse homem público também, que ele cresceu a sua fé em apóstolo Paulo, vindo o apóstolo Paulo curar seu pai, que ele poderia também focar na mente dele reconhecer Jesus Cristo, ficar foco em Jesus Cristo, e futuramente ele ser salvo por Cristo Jesus. Então a gente vê que isso aí também é uma bênção que não tem dinheiro que paga, né? Então muitas vezes Deus está sempre suprindo as pessoas, por mais que as pessoas façam alguma coisa de boa, né? Mas Deus está sempre está sendo mais favorecido nesse sentido. Do versículo 7 até o 10 aqui, alguém tem comentário para falar sobre esse versículo aqui? Olha, eu queria falar rapidamente Sim. Não está registrado especificamente, mas a gente sabe, né? Porque Sim. O milagre, ele confirma a palavra de Deus. Com certeza o apóstolo Paulo pregou a todo esse povo aqui. Ele testemunhou, ele falou de Cristo, que mudou a vida dele, que ele tinha que ir para Roma para testemunhar do que Cristo fez na vida dele, etc. Por isso que estava passando por todo aquele processo. Ele não faleceria, porque o Espírito Santo já havia revelado para ele que ele ia para Roma, né? Sim. Então não era surpresa para ele ter passado pela situação no mar, a cobra ter picado e ele estar íntegro ainda, né? Não era surpresa, já era a proposta de Deus para ele. Sim. Né? Então ele pregou o evangelho para aquelas pessoas, né? E por isso que veio esses demais procurando cura. Então a palavra dele estava sendo confirmada. Estava sendo confirmada. Isso, né? E aqui nesse último versículo 10, eu fico vendo uma coisa interessante, que às vezes comigo, que nem você falou antes, às vezes não vou lá na reunião hoje não, porque estou cansado, não sei o quê. Às vezes a gente é ingrato com o que Deus faz de bom, né? E a gente vê que essas pessoas aqui, assim que perceberam isso, distinguiram com muitas honrarias. Não foram poucas coisas. Muita coisa. Foram muitas honrarias, né? E às vezes a gente tem que aprender. Eu vou falar de mim. Eu tenho que aprender a agradecer a Deus com muitas honrarias também.
Sim. É bonito isso, né? Verdade, a gente vê assim que, muito bom isso que você falou, até que você comentou esse negócio de Roma, a gente vê que o apóstolo Paulo tinha tanta vontade de chegar em Roma para pregar, mas tanta vontade, que ele mesmo chegou a falar assim como ele era devedor, que ele estava devendo lá para as pessoas de Roma, né? E para a Grécia, aqueles lugares, porque era um lugar que tinha bastante gente, né? Então ele só se comentou, estou com dívida com vocês, né? Mas na verdade era aquela vontade que ele sabia que ali era muita gente, né? Então ele sabia que muitas pessoas iam ser salvas. Mas só que antes disso ele já fez várias viagens e o evangelho já estava espalhado e aquelas pessoas iam convertendo em outras pessoas e tudo isso um trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê como Deus é maravilhoso, né? A gente vê que o evangelho chegou até onde eu moro, em Bugaçu, meio próximo lá do Penteado, tudo pelo poder de Cristo, né? Então você vê que isso é maravilhoso, né? Muito bom, né? As bênçãos de Deus, assim, uma coisa assim muito grande, né? Então a gente podemos ver até esse barco, né? Que é onde eles pegam para ir também, parece que tinha nome lá de Castor e Púlux, que seria assim irmãos gêmeos, mas que seria na verdade assim, que seria uns deuses, né? Que fazia parte assim como se fosse assim uma romaria de pescador, né? Então aquelas pessoas também eram meio idólatras, né, nessas coisas. Só que o apóstolo Paulo não sabia que era aquele barco que tinha, mas ele sabia que na verdade que era Deus que estava guiando ele. Então ele não estava nem aí para aquela idolatria, porque ele estava escrito no barco, né? Mas a gente vê que é como hoje, né? A gente vê assim que não tem como fugir dessas coisas, né? Essa romaria que fala aí é dinheiro também? Sabe que deve dinheiro para ele? Financeiro, vamos dizer assim. Talvez podia até ser, mas o que eu vejo assim seria mais alimentação, roupa, mantimento, essas coisas, que eles iam precisar dessas coisas, né? Agora, dinheiro podia até ser também, mas não tem nada relatado aqui, mas talvez, né? Acho que foi envolvido assim que era muitas coisas, né, como o irmão falou, né? Mas eu acredito que estava mais focado na alimentação mesmo, talvez roupa, cobertor, travesseiro, essas coisas assim, para eles ficar à vontade, né? Porque parece que eles iam fazer uma viagem de 3 meses, né? Que seria bastante tempo, né? Só que depois fala que ele também foi parando, deu tempo de parar em mais algum lugar antes de chegar, né, em Roma, né, para pregar. Então foi um trabalho assim bem abençoado por Deus, né? Do versículo, tem alguma coisa para falar, Felipe? Sim. Esse episódio nos lembra muito a cura de Jesus com a sogra de Pedro. Quando nós olhamos para aquela situação, Jesus cura a sogra de Pedro e logo após vem inúmeras pessoas até o local também procurando cura. E nós vemos esse grande ensinamento que tu comentou de como pessoas corretas, que são servos de Deus, simplesmente por estarem próximos dessas que servem a Deus, são abençoadas. Então, ali, esse homem recebe Paulo, apóstolo do Senhor, e por conta de ele receber Paulo, ali nós vemos que o pai dele é abençoado por isso. Sim. Então, estar próximo de pessoas que servem a Deus é sempre importante. Aí liga com o ponto que tu comentou de a gente estar sempre servindo ao Senhor na igreja, porque é uma grande bênção a gente estar com pessoas que servem a Deus. Aqui no caso foi uma bênção física, né? Mas nós sabemos que traz muitas bênçãos, principalmente espirituais. Sobre o ponto que o tio Luiz comentou, no verso 10, na NVI, ele traz: ele nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Eu acredito que essas honras aqui seriam o ponto de eles honrarem o que foi dado para eles. Então, quando a gente recebe algo, se a gente age de forma ingrata por isso que a gente recebe, a gente não está honrando aquilo que a gente recebeu. Agora, eles honraram o que eles receberam quando eles também agiram de forma bondosa para Paulo, para alguns discípulos do Senhor. Então, eu acredito que seja esse sentido de honrar o que foi dado a eles. Eu vejo também que até antes das bênçãos, né, eles já receberam bem os discípulos, né? Antes de eles fizerem qualquer coisa, antes de apóstolo Paulo curar, né, o pai do rapaz lá, tudo mais, eles já receberam bem aqueles irmãos, né, acolhendo, fazendo fogueira e tudo mais por causa do frio e da chuva. E no versículo 11 aqui reflete que o apóstolo Paulo, como o nosso irmão ele falou assim, que ele pregou bastante para aquelas pessoas, porque dá para você ver que eles ficaram 3 meses nesse local, né? Vai falar aqui no versículo 11, continuando aqui, fala: 3 meses depois embarcaram no navio, né? Então fala que 3 meses depois, quer dizer, eles ficaram 3 meses nesse local aí. Então deu para o apóstolo Paulo fazer bastante trabalho lá. 3 meses depois embarcaram no navio de Alexandria, que tinha passado ao inverno na ilha. O navio tinha
por emblema os deus gêmeos, Castor e Pólux. Chegando a Siricalço, ficamos ali 3 dias, dali navegando ao longo da costa. Chegando ao Régio no dia seguinte, começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegaram a Putuli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles. E 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvindo notícia nossa, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. E a 3 venda, ao vê-lo, Paulo deu graças a Deus, sentindo-se mais animado, né? Então, aqui a gente vê, né, sobre esses homens, né, quando eles saem para viajar, né, ele fala que depois de 3 meses eles embarcaram nesse barco, né, que era de Alexandria, que tinha passado o inverno ali, tinha por lembretes esses deus gêmeos, né, que era Castor e Pólux, né, que seria assim, uns deus gêmeos lá que eles idolatravam, né, que seria assim como se fosse uma romaria assim, nos navios assim, de pescaria. Mas a gente vê que os apóstolos não estavam nem aí com isso, né? Ele sabia que o foco dele era servir a Deus, né? Era o barco que tinha para eles entrar, então eles não iam ligar para isso, né? Então o importante para eles é fazer a viagem que eles queriam para fazer a vontade de Deus, né? Então a gente podemos ver isso, que após desses meses no inverno, né, em Malta, né, o grupo embarcou nesse navio de Alexandria, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então aqui a gente vê que como lembramos, né, sobre esse discurso, né, sobre esse Castor e Pólux, né, a divindade deles que era, né, considerado padroeiro dos navegantes, né. A narrativa, porém, deixa claro que não foram ídolos pagãos, mas a providência de Deus que conduz Paulo em Roma, né. Então a gente podemos ver que foi a providência de Deus, né, não tinha nada a ver com essa idolatria que eles tinham no nome, né, que estava no navio, né. Então a gente vê que o apóstolo Paulo nem fez questão de comentar nada sobre isso, né. O foco dele era mais servir a Deus e fazer o compromisso com ele, né, que era fazer as viagens para servir a Deus, né. Então a viagem para continuamente seguindo, né, na rota conhecida por 3 dias na Siricalça até o Régio de 2 dias. Então a gente vê que eles foram parando, né, antes de eles chegarem em Roma. Eles fizeram uma viagem de 2 dias, né, e pararam, né. Então aqui fala assim, dali navegando ao longo da costa, chegaram a Régio no dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegaram a Puteoli, né. A gente vê que isso era uma cidade que eles chegaram, né. Fala que o vento, né, sul estava soprando. Também a gente acredita que esse vento também, talvez, não sei se era aqueles barcos que tinha aquelas velas para ajudar, talvez o vento até soprou a favor, que em 2 dias eles já chegaram na cidade. Então o apóstolo Paulo ele foi aproveitando, né, parando em alguma cidade, né, também para pregar o evangelho, né. Então ele fez aquela viagem assim, no sentido assim, aquela viagem gostosa, né, que você faz sem pressa, você vai parando nos lugares, né. E aonde encontraram alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigia a Roma, né? Então eles encontraram alguns irmãos nesse lugar, né? E esses irmãos pediram que eles ficassem ali. Então eles ficaram por mais 7 dias, né, nesse local, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que ele foi conhecendo outros irmãos, né, e foi ficando no lugar e foi também ensinando o evangelho. Então aqui a gente podemos ver, né, que foi muito importante, né. Então aqui também, eu não sei se é numa dessas viagens que fala que o apóstolo Paulo também chegou a conhecer alguns irmãos que na verdade que as pessoas conheceram, né, sobre a situação de Cristo, tudo, e dos outros apóstolos, mas eles não tinham conhecimento com o apóstolo Paulo, e aquela já tinha, parece até um local que tinha alguma igreja já meio formada, mas cheia de problema. Então o apóstolo Paulo reforça bastante no trabalho também, né. Então a gente vê que essa viagem do apóstolo Paulo ela foi bem assim, fazendo a vontade de Deus, bem espiritual mesmo, que ele foi reforçando todo lugar que ele passava, né. No versículo 15 que fala, tendo ali os irmãos ouvido a notícia nossa e vieram ao nosso encontro até a praça de apoio, e
3, venda e vê-lo, Paulo deu graças a Deus, sentindo mais animado, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele foi ficando mais animado, né? No lugar que ele chegava, que ele ia vindo alguns irmãos que vinham de encontro dele, né? Então ele ia tendo algum apoio. Então a gente vê que essas viagens aqui foi muito boa e ele foi ficando animado nesse sentido, né? Então aqui a gente podemos ver sobre isso, né? A gente vê que demonstra, né, que o evangelho já havia chegado na Itália, né, através de apóstolo Paulo. Ele estava viajando bastante, né, e permitia que o grupo permanecesse com os irmãos por 7 dias pronunciado, né, nesse descanso e suprimento de provisões, né. A gente vê que eles sofriam muitas situações, problemas que aconteciam na viagem, mas tinha também as provisões divinas, né, que eles tinham também o refrigério que vinha do Senhor na hora certa. Então a gente vê que sempre Deus está a favor, né, daqueles que o servem, né. Então a gente vê que a jornada final por terra foi mais significante. A Bíblia diz que os irmãos dali, ou seja, né, os crentes de Roma, tudo ouvia a notícia de sua chegada e foram ao seu encontro, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, quando chega em Roma, né, então aqui a gente fala que eles já tinham a notícia, né, que eles estavam chegando, né, então vários irmãos também foram ao seu encontro, né? Então aqui a gente vê assim a missão sendo cumprida, né? No versículo 14 em diante, que fala: onde encontraram alguns irmãos que nos pedia que ficássemos com ele por 7 dias, e assim foi que nos dirigimos a Roma, tendo ali os irmãos ouvido a notícia nossa, e vieram ao nosso encontro até a praça de apoio, e o 3, indo vê-lo, e Paulo deu graças a Deus, sentindo-se mais animado. Então aqui a gente vê assim, sobre esse sentido, assim, que ele ia viajando e parando e conhecendo outros irmãos, né? Sei que ele passou para vários lugares nessas viagens, né? E foi sempre bem recebido. A gente vê que foi umas viagens assim, que ele conseguiu pregar o evangelho assim, de uma maneira assim, mais melhor, assim, sem ter aquelas pessoas assim, que ficavam atrapalhando, né? Então ele estava sendo bem recebido, né? Foi uma viagem assim, bem tranquila. Do versículo 11 ao 15, assim, alguém tem algum comentário para falar sobre esses versículos? Só o final que você falou mesmo, assim, Sim. como Deus estava abençoando a expansão do Evangelho. Sim. Né? Porque a gente tem estudado, a gente vê que Paulo ainda não tinha conhecido os irmãos pessoalmente. Não tinha. Quando a gente vê as viagens, todas as viagens que ele fez ao longo do livro de Atos, nenhuma dessas viagens mostra que ele tinha viajado para Roma, né? Sim. E ele que ia lá. Então, o que a gente pode supor? Que aqueles irmãos que entraram nas outras igrejas que Deus usou o apóstolo Paulo para instituir, né? Ou aqueles irmãos tomaram iniciativa e mudaram para Roma, evangelizaram, de alguma forma chegou o evangelho lá. Porque fala que quando ele chegou ali na Itália, né? Os irmãos já foram na procura dele, quiseram que ele ficasse ali para 7 dias. É que fala assim, né? Os irmãos queriam ficar com ele de 7 dias. Você vê que a questão das honrarias não foi só do pessoal da Ilha de Malta, mas do próprio comandante romano, né? Né? Sim. Não, seus irmãos em Cristo querem que vocês fiquem 7 dias aqui com ele? Tudo bem, Paulo, tudo bem. Porque foi o que Deus estava com ele, né? Sim, com certeza. Hoje o presidiário ia conseguir uma concessão assim. Então eu acho isso muito bonito. Assim, aqui o foco está na vida de Paulo, cara, da igreja do Senhor, vai ter alguns personagens principais. Mas Deus ele usou muitas outras pessoas que são anônimas para a gente, mas não foram esquecidas por Deus. Lá no dia do juízo a gente vai saber. Né? Então chegou lá em Roma. Não aparentemente não por essas pessoas principais, aqui, Paulo, Pedro, né? Sim. A gente vê que o evangelho foi bem expandido bem mesmo. Isso foi uma maravilha. Do versículo 16 em diante aqui, que fala Paulo quando chega em Roma, que uma vez em Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estava reunido, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra o costume paterno, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Este, depois de me interrogar, quiseram soltar-me
porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar ao meu povo. Foi por isso que pedi para vê-lo, para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com estas correntes. Então ele lhe disseram: não nos recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de vocês. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciamos ou dissemos algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que vocês pensam, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada, né? Então aqui a gente vê sobre Paulo chegando em Roma, a gente vê que o apóstolo Paulo, na verdade, aqui em Roma, ele seria o quê? Um prisioneiro, né? Ele estava fazendo essa viagem para quando chegar em Roma, ele estava vendo que ele foi assim, destinado para ficar preso em Roma, mas ele ficando preso, o que aconteceu? Ele teve o privilégio de ter uma casa, né, que seria para ele, é como se fosse alugar uma casa e você ficar lá, mas como se você ficasse responsável, você ficava livre, né, para ficar na casa e é onde você ia, só que eles colocaram um guarda, né, que ficasse com Paulo. Esse guarda seria como se tivesse assim para tomar conta do apóstolo Paulo, né, para ver se ele não faz nada de errado, não fuga alguma coisa, que era uma das leis de Roma, só que o apóstolo Paulo estava preso com essa mordomia, né, numa casa assim que ele podia andar para onde ele queria, ficava tranquilo. Mas o apóstolo Paulo, nessa casa, eu acredito que esse aluguel, não sei se era dos irmãos em Cristo que ia pagar para o apóstolo Paulo, né, dinheiro da igreja, ou seria por conta de Roma mesmo, só que ele estava com esse privilégio de ter uma casa para ele, né. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ficando nisso aí, o que aconteceu? Então ele começou a convidar as pessoas de Roma para pregar o evangelho na sua própria casa que ele estava morando. Então a gente vê que o apóstolo Paulo pregou muito o evangelho na sua própria casa, né. Então a gente vê que ele realmente, né, ele era um servo de Deus, porque jamais, né, uma pessoa que estivesse preso, talvez a pessoa ia ficar triste, talvez a pessoa ia estar até em depressão, por que eu estou preso, né? Muitas vezes a pessoa não ia querer nem saber de nada, né? Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo fala no versículo que se ele estava preso, ele estava acorrentado, era por causa do evangelho, né? Ele reconhecia isso, né? Então, para ele estava preso com Cristo Jesus. Então o que é que impedia ele pregar o evangelho? Nada. Então ele mesmo fala nos versículos, ele fala que ele poderia estar algemado, mas a palavra de Deus jamais ia estar algemada, né? A palavra de Deus está sempre poderosa e solta, né? Então eu acredito que talvez até esse guarda aqui, eu acredito que foi convertido para o apóstolo Paulo, que viu a bondade do apóstolo Paulo, porque a gente vê que o poder do Senhor estava com o apóstolo Paulo, né? Então Paulo era um homem que estava guiado pelo Espírito Santo. Então por esse guarda tá aqui tomando conta de Paulo, a gente podemos ver que era um guarda até privilegiado, porque sabemos que seria um guarda que estava num serviço, mas sabendo que aquela pessoa não ia trazer dano nenhum e não ia dar problema, né? Como fala no código de segurança, não ia dar QRU, né? QRU seria aqueles problemas, né? Que traz, né? Que muitas pessoas têm que fazer assim, às vezes até algum BO sobre o acontecido, né? Então esse guarda estaria livre, né? Desse problema, né? Que na linguagem de muitos lugares teria QRU, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que ele estaria livre disso aqui. E eu acredito que pela bondade de apóstolo Paulo, ele percebendo a vida de apóstolo Paulo, eu acredito que ele foi até convertido por apóstolo Paulo. Então aqui falando no versículo 17, que fala: 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando estava reunido, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra o costume paterno, e vim preso desde Jerusalém, entreguei as mãos dos romanos, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele convida até as pessoas principais e tudo, e ele faz o seu discurso, né? Ele prega, ele fala sobre as coisas que aconteceram a respeito, ele coloca a sua defesa, né? E esse, depois de interrogar, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime possível de morte. Então a gente vê que o apóstolo Paulo não tinha nenhum crime, ele não tinha feito nada, né? Então o que as pessoas poderiam fazer contra ele, né? Seria nada, né? Porque ele não tinha feito nada de errado. A única coisa que ele fazia era pregar o evangelho de Deus. Isso aí é uma maravilha. Então a gente vê que diante da posição dos judeus foi obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar-me o povo, né? Então a gente vê que o povo não tinha nada
o que acusaram nele. Então, quando eu vejo essa defesa do apóstolo Paulo, essa situação dele, eu lembro mais ou menos a situação de Cristo, né? O que o povo tinha contra Cristo, né? Não tinha nada. A gente vê que o próprio Herodes falou assim: eu não vejo mal nenhum contra esse homem, né? Então ele até falou assim: eu estou livre do sangue desse homem, vocês que estão acusando ele. Falei que ele quis dizer que era o povo, né, que estava crucificando a Cristo, né? E ele próprio falando que ele não tinha havido nada de errado em Cristo Jesus. A gente vê que a maioria também não via, né, mas queria sim crucificar, né? Então a gente vê que a causa do apóstolo Paulo também não tinha feito nada de errado, porque ele era um servo de Cristo, fazia a vontade de Deus, né? Então é uma coisa assim muito importante, né, a gente pensar sobre isso, né? E foi por isso que ele pediu para vê-lo, né, para falar com vocês, porque pela esperança de Israel, que estou preso nessa corrente, né? Então ele fala que seria para a esperança de Israel, né? A esperança de Israel, eu acredito que ele fala sobre a esperança de Cristo Jesus, né? Eu estou preso nessa corrente, mas eu acredito sim que seria preso em Cristo Jesus, né, que ia valer a pena, né? Então, quando ele fala sobre a esperança de Israel, eu acredito que ele fala assim: ó, eu quero que a esperança de Cristo Jesus esteja com vocês, né? Eu acredito que seria isso que ele estava querendo dizer, né? Então valia a pena. Então o apóstolo Paulo, na cabeça dele, valia a pena ele sofrer por tudo isso e ser até preso, né, ou que seja condenado, mas fazendo a vontade de Cristo, né? Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de vocês, né? Então aqui a gente vê que aqui nesse discurso do apóstolo Paulo teve muitos judeus que creram, mas tem muitos também que não creram. Então em todo lugar, então vai ter aqueles que crê e vai ter aqueles que também que não creram. Então muitas pessoas olharam para Paulo, né, e não acreditaram, né, e ficaram ali indo contra, né? E até que eles falam aqui, eles falam assim, que falassem que não, nada ouvido a respeito de vocês também. Não veio qualquer dos irmãos que nos anunciamos ou dissemos algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é condenada. Então a gente vê aqui que seria assim, pessoas, né, que não acreditavam, né, aquelas pessoas de coração duro, ainda falavam assim que essa seita ele era falado e era condenado em vários lugares, né? Então a gente chamava que aquilo que o apóstolo Paulo estava colocando como se fosse uma seita, que seria uma coisa assim que só trazia contenda, desordem, né, na cabeça dessas pessoas, assim, né, que seria contra. Mas a gente vê aqui que isso aí também não é a opinião de todos. A gente vê que muitos judeus e muitas pessoas ali acreditaram no Evangelho, né? E como hoje é normal isso aí, muitas pessoas creem e outras não, né? Aquelas pessoas do coração do dia daquela época, e essas coisas eu acredito que vai ter até quando Cristo voltar, né? Então essas coisas assim, ela não vai parar, né? Aqui tem o versículo 22, assim, do versículo 16 ao 22, alguém tem algum comentário para falar sobre isso? Me chama a atenção o ponto de Paulo ele mostrar que ele não estava preso ali por ele ter cometido algum crime ou algo do tipo. A gente pode imaginar alguém chegando numa cidade preso, outras pessoas que também estavam sendo presas. O navio inicialmente, quando ele saiu para Roma, Paulo estava com outras pessoas que estavam presas. Então as pessoas olham para Paulo e veem Paulo chegando preso. Acredito que a preocupação primária de Paulo é que essas pessoas não pensem que ele é um criminoso. Então ele traz explicação: olha, eu estou preso, mas não é porque eu cometi algum crime, mas sim porque eu preguei o Evangelho. Então me chama a atenção esse ponto de Paulo querer mostrar: olha, não cometi um crime. Então a reputação de um cristão também importa num ponto onde isso possa afetar a pregação do Evangelho. Então ele traz esse conhecimento, e aí chama a atenção que as pessoas não ouviram falar sobre Paulo, mas ouviram falar sobre o Evangelho. E ouviram falar sobre essa seita, né, que eles chamam aqui. Então a notícia do cristianismo tinha chegado até Roma, até porque, como comentou, tinha outros irmãos lá já. Então me chama essa atenção de Paulo ele querer se explicar, mostrar que ele estava sendo condenado não por um crime, mas sim por pregar o Evangelho. Isso é interessante porque a reputação é uma questão, né? Porque acaba misturando a reputação do pregador com a reputação da palavra, né? E outra coisa também, podia pensar: bom, eu obedeço, eu vou para Roma, então eu vou ficar preso. Vai dificultar a pregação do Evangelho, né? Deus te manda pregar em tal lugar, mas aquela pessoa é de dura serviço. Ela já
tenho dificuldade de ouvir outras pessoas que eu entendo são mais preparadas que eu para pregar o Evangelho. Ela não vai me ouvir. Você tem só que obedecer, né? Deus vai preparar tudo, não é isso? Então a gente vê que o Evangelho, né, porque é o poder de Deus, né, para a salvação, né, de todos aqueles que creem, né, primeiro dos judeus, também do grego. Então a gente vê que o apóstolo Paulo deixa bem claro isso, né, sobre as pessoas, sobre tudo aquilo que ele estava falando sobre o Evangelho, né, que era o poder que era de Deus, não era dele, né. Então a salvação também vem daquelas pessoas que crêem no Evangelho, né, tanto faz a pessoa ser judeu, ser grego, gentil, isso não importa, mas o Evangelho estava sendo pregado para todos, né, em todos os lugares, né, sem extinção de pessoas, né. A gente vê que Deus ele é universal, né. Então a salvação vem para todos, né? Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, né, e confessa seus pecados e se arrepende, então essa pessoa ela vai ter a salvação se realmente ela for fiel a Jesus, né? Então não importa quem, né? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo ele não escolhia a pessoa para pregar, que a gente vê aqui, podia ser aquelas pessoas lá mais altas lá da sinagoga, né, que tinha cargo importante, podia ser delegado, juiz, seja quem for, né? Ele tinha oportunidade, ele pregava a palavra. E se fosse uma pessoa bem simples, também ele pregava o Evangelho, né? Então ele não escolhia pessoas, porque na verdade ele sabe que Deus também, a salvação de Deus, ele vem para todo mundo, né? Então aqui a gente podemos aprender, né, com esse trabalho do apóstolo Paulo. Então a gente vê como nessas viagens ele não escolhia lugar para ir, né? Qualquer lugar, podia ser o mais simples de tudo, ele ia pregar o Evangelho, né? Então a gente podemos ver como Roma, um lugar importante, talvez no lugar mais importante que ele trabalhou, foi onde que ele foi crucificado para morrer, né? Onde mais deu sangue, mais aquela coisa, né? Você se mata no trabalho lá. Talvez o lugar que ele mais se esforçou, talvez é onde que as pessoas foram contra ele, né? Então a gente podemos analisar sobre isso, né? Então o importante para ele era ter mais aquele foco de pessoas, né? Que Roma tinha muitas pessoas de vários lugares, né? Que ali vinha pessoas de várias gerações, né, de vários lugares assim, de outros países, estava tudo focado ali, né? Então ali e aquelas pessoas podiam voltar para a sua cidade, mas voltava como? Falando do Evangelho de Cristo, né? Então o apóstolo Paulo, eu acredito que ele tinha isso na mente, né? Então por isso que ele tinha aquele sonho de chegar em Roma para pregar, mas para ele não importava como, se ele tinha que ser preso, se ele tinha que ser apedrejado, se ele ia apanhar por lá, o que ia acontecer com ele, mas ele queria estar lá, porque ele sabia que a oportunidade dela era grande, né? Então as pessoas, na verdade, que servem a Deus, elas têm que correr atrás da oportunidade, né? Não importa o lugar, né? A gente sabemos que talvez seria um lugar que ele poderia sofrer ali, né? Por causa dos invejosos, né? Que a gente vê que o apóstolo Paulo foi muito invejado, né, pelas pessoas, né? E por muitas coisas, né? Mas ele queria estar lá, né? Fazendo a vontade de Deus. Então, para ele o que importava, né, era fazer a vontade de Deus, né? Ele mesmo falava, ele mesmo disse nas suas palavras, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, né? Então ele sabia, né, que o foco dele era pregar o Evangelho, mas aonde? Lugar perigoso, poderia trazer sua morte, não estava ligando para isso, né? O importante era fazer a vontade de Deus, né? Que várias pessoas ouvissem e dali o Evangelho crescesse, né? Então para eles, fazendo isso, ele estava realizando a vontade de Deus, né?